Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo falando sobre temas super importantes envolvendo mediação, conciliação e gestão de conflitos. Meu nome é Veridiana Martins, sou advogada de formação, mediadora profissional e hoje eu vim falar de um tema super importante que é sobre o impedimento e a suspeição do mediador. Isso mesmo. Algumas pessoas acham que o mediador é uma pessoa livre para atuar em todo e qualquer tipo de situação, mas não é bem assim. Existe, né? A lei traz umas limitações para a sua atuação. Se esse conteúdo é relevante para ti, dá uma curtidinha, dá um likezinho aqui nesse vídeo, te inscreve no nosso canal, tu vai receber sempre informações de vídeos muito bacanas que vão te ajudar no teu dia a dia, seja como advogado, seja como mediador ou conciliador. Por que esse tema sobre impedimento e suspeição é tão importante? Por que a gente tem que se debruçar sobre ele? Como eu falei, o mediador não é totalmente livre para atuar em toda e qualquer situação. A lei traz umas limitações na sua atuação. Isso é bem importante. E por que a gente tem que falar disso aqui? Ainda existe uma crença de que o mediador não precisa de conhecimento jurídico, certo? Eu vejo muitos movimentos, muitas escolas falando disso, né? Que o mediador não precisa deste conhecimento. Eu vou dizer para vocês, realmente, para ser um facilitador de uma comunicação, um facilitador de uma negociação, conhecimento jurídico não se faz assim tão necessário. Mas eu pessoalmente entendo que todo profissional deve conhecer a legislação e todas as questões normativas que envolvem a sua atuação. E com o mediador profissional não é diferente. Então, eu vou trazer para vocês os motivos legais, nós vamos ler a lei e entender até onde vai a atuação, né, dos mediadores, onde ele pode, onde ele não pode ir. Isso é importante porque tem dúvida, gente? Socorre na lei. Contra a lei não há argumentos, a lei vai te dizer até onde tu pode ir, certo? Bom, vamos lá, eu vou compartilhar o materialzinho aqui com vocês para ficar mais fácil da nossa compreensão. Bom, estamos aqui falando do impedimento e suspeição do mediador. E onde isso está? Está lá no artigo 5º da Lei da Mediação, a Lei 13.140 de 2015. A lei que dá os nortes da atuação para a mediação e do mediador, seja o mediador judicial ou o extrajudicial. Então, vamos para a lei da mediação para não ter perigo, para não ter problema, para não nos perdermos. Vamos aqui. Bom, todo este trabalho que eu vou trazer para vocês, ele é baseado, tá, nessa obra, nessa legislação anotada sobre mediação e conciliação. Vou deixar o link aqui para vocês, para quem quiser adquirir essa obra, e ela faz o quê? Ela traz a lei com as devidas anotações de outras legislações, de outros artigos de lei, que tem relação, que tem congruência com aquilo que nós vamos falar, certo? E para ficar até mais fácil da compreensão de vocês, eu fiz alguns recortes dos artigos que nós vamos trabalhar para vocês entenderem como é importante essa leitura horizontal da lei. A gente não pode ler os artigos de maneira isolada. A gente tem que ler os artigos que vão se unindo e vão construindo todo esse arcabouço necessário para a atuação do mediador, tá? Então, aqui, esse material, essa aula é baseada aqui, eu trago as referências normativas dessa obra, dessa legislação anotada sobre mediação e conciliação. Quem quiser adquirir, acessa na descrição desse vídeo aqui, no link aqui que vai ter, aqui embaixo vai ter o link para acesso a essa obra. Bom, o que a gente tem aqui? Como eu falei para vocês, o artigo 5º traz as situações de impedimento e de suspeição do mediador. Artigo 5º ali da Lei da Mediação, certo? Esse aqui, como eu falei para vocês, é justamente um recorte de como aquela obra inicial. E ela nos mostra assim, atrás do artigo 5º, onde ela explica que
aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. E abaixo do artigo 5º, vocês veem que ela faz a referência. Ver os artigos 144, 145, 148, 149 do CPC, ou seja, para uma compreensão melhor deste artigo 5º da Lei da Mediação, nós vamos lá para o CPC para entender. Então, isso que é bacana aqui é a gente ter essa compreensão, fazer essa leitura paralela, muitas vezes, inclusive, de leis diferentes, para entender o que está acontecendo, para ter uma compreensão melhor do que nós temos. O artigo 5º tem o parágrafo único que ainda fala: a pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. E existe aqui na obra, faz uma referência em ver o parágrafo único do 170 do CPC. Então, uma explicação do artigo 5º e o seu parágrafo único podem ser obtidas quando nós lemos paralelamente estes dispositivos aqui do CPC, certo? Então, é muito importante isso, para nós entendermos melhor as questões que envolvem o impedimento e a suspeição do mediador. O artigo 5º diz que são as mesmas situações do juiz. Nós teremos que ler lá os artigos do CPC e, por uma compreensão do parágrafo único, lermos o parágrafo único do artigo 170. Então, sempre pensem assim, essa leitura paralela. Aí, Veri, como é que eu vou saber quais são os artigos de lei que eu preciso ler para complementar meu entendimento, minha compreensão da lei? Como eu falei, essa obra traz essas referências anotadas. Sempre que temos legislações anotadas, elas fazem isso. Elas trazem anotações que nos levam a outras legislações, a outros dispositivos de lei que levam uma melhor compreensão do que nós estamos tratando, tá? Então, aqui aplica-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. Temos que ler esses artigos para entender. E essa situação que fala do parágrafo único, que o mediador deve revelar às partes. Por quê? Quem é o mediador? É a pessoa de confiança das partes. E muitas vezes, ao trazer estas informações, as partes podem chegar nessa situação e entenderem que não querem este mediador. Não existe nada de errado nisso. Faz parte da ideia de autonomia da vontade. Então, cabe ao mediador revelar estes fatos. Pode ser que as partes entendam que isto não é motivo e elas permaneçam com ele, mas é dever do mediador, né, trazer esta situação que vai especialmente, como nós vamos ver à frente, levantar possíveis situações de uma suspeição desta imparcialidade que o mediador pode vir a ter com relação à situação, tá? Então, nós estamos aqui na Lei da Mediação, artigo 5º, parágrafo único, que nos remete a esses artigos do CPC. Só que antes de entrarmos nessas situações, eu vou trazer para vocês aqui isto. Lá o 170 do parágrafo único. Por quê? Porque aqui nós vemos que o artigo 170 nos leva para o próprio artigo 5º, que nós já lemos há pouco, e também nos remete aos mesmos artigos anteriores do CPC. Vocês viram? Ó, aqui, 144, 145, 148, 149. São as mesmas referências que o artigo 170 lá do CPC nos indica para ler. Então, para a melhor interpretação tanto do artigo 5º como do 170, nós lemos os artigos 144, 145, 148 e 149. E assim, nós vamos ter uma compreensão mais clara dessas situações de impedimento e suspeição do mediador. Mas o que esse artigo 170 nos traz? Ele diz que, no caso de impedimento, o conciliador ou mediador comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo.
ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Vamos entender o seguinte: quando nós estávamos na lei da mediação, lá no nosso artigo 5º, que faz essa referência aqui, nós falávamos de situação de impedimento e suspeição, tanto do mediador judicial como do extrajudicial, certo? Qualquer uma das situações. Aqui nós estamos no CPC. Se estamos no CPC, nós estamos falando de situação de processo. Então, aqui diz que, nestes casos, o mediador já deve comunicar o juiz, já deve comunicar o Sejusc desta situação. Eu digo porque isso aconteceu comigo. Alguns meses atrás, me colocaram na minha pauta de mediação de um Sejusc que eu atuo, né, um processo, e quando eu verifiquei, eu conhecia uma das partes do processo, eu conhecia o autor do processo, e não seria uma situação, né, que seria uma situação que caberia uma possível suspeição. E confesso que, inclusive, eu mesma não me sentiria muito confortável em atuar naquela situação. Então, eu encaminhei, né, a informação para o Sejusc e eles daí designaram um novo mediador para aquele processo, certo? Então, aqui tem essas situações, quando o mediador consegue já antecipadamente saber que ele vai estar numa situação de impedimento ou de suspeição, né, já comunicar previamente o Sejusc, já comunicar previamente para que haja essa redistribuição. O artigo 170 lá do CPC também tem um parágrafo único e que diz que se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. E este parágrafo único vai nos levar lá para um artigo da Lei da Mediação. Lembrem bem, nós estamos no CPC e ele está nos levando para um artigo da Lei da Mediação lá, né, numa outra lei, numa outra forma de atuação. Nós estamos aqui falando de processo. E como eu falei para vocês, aqui em cima, no caput do 170, o mediador já sabe antecipadamente que ele está numa situação de impedimento, ou até aqui a lei fala apenas em impedimento, nós podemos trazer a suspeição também. Mas aqui no parágrafo único, ele diz que essa causa pode ser verificada só no decorrer do, do ato da mediação. Eu não sei antecipadamente que isso vai acontecer, né? Vocês vão ver quando nós formos ler os artigos 144, 145, aqui 148, 149, essas situações, e muitas vezes isso só vai acontecer no meio da mediação. O que que eu faço? Eu não tinha como informar previamente, né? As partes não tinham como saber da situação quando me aceitaram como mediador. O que eu faço? Como diz aqui, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Gente, não precisamos ficar constrangidos com essa situação, né? Aí, como vai ser? Tá a lei nos resguarda. Nós não precisamos ter medo de informar isso porque a sessão já começou. O próprio CPC já se precaveu, já se antecedeu a isso, né? Viu que essa era uma possibilidade e trouxe esse dispositivo de lei para nos trazer essa segurança. Então, por isso que é tão importante a gente ler a lei. Por isso que, ainda que o mediador não precise ter um conhecimento jurídico sobre as causas que ele vai mediar, é importante que ele tenha conhecimento jurídico que envolva a sua forma de atuação, inclusive aqui, nessas situações, né, de impedimento e suspeição. Então, dando sequência aos artigos que nós vemos que são remetidos, que nos são orientados a ler, nós vamos lá para o 144 do CPC, que traz a situação de impedimento do juiz, que também serve para o mediador. O que que nós temos aqui? Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Isso vai servir também para o mediador. Eu participei, eu
presenciei uma situação, fui chamada como testemunha, testemunhei e, passado algum tempo, me chamam, me designam como mediadora neste processo. Eu sou impedida de mediar este processo, porque eu fui testemunha nessa situação, numa audiência neste processo, tá? Então, aqui, o primeiro caso de impedimento, suspeição, de impedimento, no caso. Segundo caso, no processo de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Tá? Então, a gente está falando aqui do juiz, mas serve para o mediador, vamos dizer, alguém que é juiz, proferiu uma sentença, o processo tramitou, foi, voltou, está na fase de execução, esse juiz se aposentou e hoje é mediador. Ele não pode ser mediador nos processos em que ele julgou, em que no momento passado, ainda que ele não seja o juiz da causa, ele proferiu uma decisão. Então, essa pessoa não vai poder ser mediador nesta situação, neste caso. Nos processos, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, linha reta, colateral até terceiro grau, inclusive. Eu não posso mediar um processo em que meu marido é advogado, certo? Em que a minha mãe seja advogada, tá? Então a gente precisa cuidar muito isso. Então, se sabe muitas vezes, no caso da mediação judicial, principalmente, não se fica sabendo dessa informação, o mediador só sabe que aquele parente é o advogado da causa no momento da sessão. Então, vamos lembrar o que falava o parágrafo único lá do 170, né? Então, apenas naquela situação é quando a gente coloca isso, né? Coloca que se está impedido, né, de mediar em razão disso. Outra situação de impedimento. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Aqui é quando o parente, o cônjuge, é advogado, é membro do Ministério Público daquela parte. Aqui é quando o nosso parente é a própria parte. Eu não posso mediar um processo do meu irmão, certo? Então, isso aqui fica muito claro, que é até mais fácil, muitas vezes, de nós sabermos quando somos designados, porque vemos o nome das partes, né? Mas já se sabe que é uma situação de impedimento. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte do processo, eu não posso mediar um processo de uma empresa que eu sou sócia, certo? Então, aqui também uma situação muito clara. Ainda que eu não seja representante legal daquela empresa naquele momento, eu não posso mediar não posso mediar uma situação de conflito no qual uma empresa da qual eu sou sócia seja uma das partes envolvidas. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Também por uma situação, inclusive, de afinidade ou de possíveis interesses, né, que possam levar a uma dúvida quanto à imparcialidade, à neutralidade desse mediador. Então, nestas situações em que for herdeiro, donatário ou empregador, né, de qualquer das partes, eu não posso mediar uma situação que envolva algum dos meus empregados. Muito simples, muito claro. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Muito comum mediadores serem professores universitários e essa é uma atenção que tem que se ter. Não se pode mediar, né, processos, né, onde se tem como parte uma instituição de ensino na qual se atue, tá, gente? Processo em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, vamos lembrar o seguinte:
Meu marido tem um escritório de advocacia, tem vários clientes, e o processo que veio para mediação é de um cliente dele, ainda que ele não seja o advogado que está atuando naquele caso, tá? Vai ser algum colega, vai ser algum funcionário, algum sócio. Como é de um escritório do meu cônjuge, eu não vou poder mediar, tá? Então, tá aqui essas situações com relação a impedimento do mediador. E por fim, aqui, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, eu tenho uma ação contra o fulano de tal e o fulano de tal vem para uma mediação. Ainda que não seja o nosso processo, eu não posso mediar essa situação, né, com relação a alguém em que eu já tenho um processo, né, em que eu sou parte adversa em um processo, tá? Então, aqui as relações de impedimento que nós temos, que são impedimentos de atuação do juiz, mas que se aplicam aos mediadores. Lembrando, tá com dúvida? Vai lá no CPC. Ainda temos com relação a isso. Aqui, o parágrafo 1º lá do artigo 144 fala que, na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se justifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Não está tanto com relação à atividade do mediador, porque a atividade do mediador é muito pontual, né? Mas se nós pensarmos numa atividade a longo prazo, com mediações que possam levar muito tempo, 6 meses, 8 meses, 1 ano, também serve aqui, tá? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz, certo? Então, também serve, a mesma situação vai servir, né, para o mediador. A situação veio depois da sessão, a sessão já está encerrada, né, as partes compuseram ou não, então é vedada essa criação de uma situação que venha gerar uma caracterização futura deste impedimento. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Foi aquilo que eu falei para vocês. Ainda que a situação não seja diretamente comigo, mas está diretamente relacionada, né, com aquele profissional que vai atuar. Então, o mediador, né, fica impedido de participar de uma mediação numa situação como essa. E como eu falei para vocês, tem dúvida se pode ou não pode? Eu digo, não faz. Processos temos muitos para mediar, então não será uma situação assim, até por uma questão de cautela, que vamos correr o risco, né, de ter uma alegação de impedimento. Como eu falei, tá com dúvida? Vai para a lei. O artigo 145 ainda do CPC, conforme foi lembrado lá no artigo 5º da Lei da Mediação, que nós começamos a falar, fala também das situações de suspeição. Suspeição são aquelas situações que elas não são um impedimento, mas elas podem colocar em dúvida a atuação imparcial e neutra, no caso, né, do mediador. Qual é a situação? Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Foi o que eu falei para vocês naquela situação que eu recebi, né? A informação que foi designada para uma mediação e eu vi que era um amigo meu, o autor do processo, né? Então, eu informei a situação, eu pedi para designarem para outro mediador e, na verdade, esse meu amigo nem sabe, né, que ocorreu essa situação, mas é melhor do que chegar numa situação que possa vir a ser, inclusive, constrangedora, né, para quem está participando. Situação de suspeição. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou de subministrar meios para atender às despesas do litígio.
Bom, gente, aqui fica bem aquela situação, alguém que está custeando este processo, né? Se eu estou financiando um processo, é um tanto suspeito que eu vá mediar, né? E também se torna um tanto suspeito ficar recebendo presentes das pessoas que estão envolvidas naquela situação, né? Já aconteceu casos muitas vezes de uma mediação mais longa comigo, que entre uma mediação e outra, uma vez nós saímos da mediação e um dos advogados, uma das partes, me convidou para nós almoçarmos no mesmo restaurante. Não tem, é uma situação que nós devemos evitar. Então, isso que se fala dos presentes está nessa forma de convivência que possa demonstrar, como eu falei, alguma dúvida com relação à possível imparcialidade, né? No caso da atuação aqui não do juiz, mas do mediador, tá? Inciso 3, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desses, em linha reta, até o terceiro grau, inclusive. Vamos pensar o seguinte: eu tenho alguém que me deve, alguém para quem eu emprestei dinheiro, não preciso necessariamente ter o processo. Vocês lembram que é impedimento se tiver ação contra, mas eu não tenho aqui a ação ainda. Eu emprestei um dinheiro para alguém que está me pagando, essa pessoa é minha devedora, né? Não é, é suspeito pelo CPC que eu vá mediar, né, um processo, é uma situação que essa pessoa esteja participando, então o melhor a fazer é não mediar. A suspeição, no caso do juiz ou mediador, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, eu, como mediadora, tenho interesse na causa, o que já aqui coloca, né, em xeque toda a ideia da imparcialidade e neutralidade. O mediador nada quer. Se ele não quer, ele não tem interesse no julgamento. Por isso, então, se a situação for dessa forma, for uma situação que ele possa ter interesse, vamos pensar o seguinte: eu faço muitas mediações de conflitos coletivos. Se o resultado desse conflito coletivo for me atingir, eu não devo mediar, tá? Ainda sobre a questão de suspeição, no caso do mediador. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo sem a necessidade de declarar suas razões. Aqui temos a questão, né, do mediador. Eu tive isso numa situação de uma mediação presencial. Entre uma sessão e outra, eu fui até o átrio do fórum e encontrei uma amiga da minha mãe lá. E quando eu corri o olho na pauta, ela era mediana da minha próxima sessão. Não fiz um movimento, não fiz uma declaração de suspeição, né? Eu já, para impedir que a situação acontecesse, conversei com uma colega, conversei, né, com a coordenação do Sejusc e pedi para trocar, para que não houvesse qualquer situação que pudesse nos trazer constrangimento numa sessão de mediação, tá? Não preciso dizer o porquê, posso apenas dizer que por motivos de foro íntimo, prefiro não mediar, né? Não vou mediar tal processo, tá? E parágrafo segundo, será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem a alega. 2. A parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Aqui eu vou ser bem sincera para vocês, eu não consigo visualizar muito bem isso na mediação, mas nas questões envolvendo um julgamento do processo, pode ser uma situação superveniente que se crie para se pôr em dúvida aquela decisão. Pode ser que venha acontecer na mediação de se pôr em dúvida, vamos dizer, depois de ocorrido um entendimento, né, com relação à imparcialidade, mas isso é muito importante que não é uma alegação vinda do próprio mediador, mas de alguma das partes e verificar se não foi a parte que criou esta situação. Vamos pensar aquilo que eu falei, a parte pega e depois de uma mediação gostou do meu trabalho e envia um presente, né, para mim, né, e depois alega, né, essa questão de presentes recebidos ainda que depois, mas foi ela mesma que criou essa situação.
Então, aqui é o que a gente pode pensar em termos de suspeição. Tá ficando claro aqui para vocês, gente? É importante, como eu falei, essa leitura paralela dos dispositivos e entender que a questão do artigo 5º lá da Lei da Mediação, que diz que os casos de impedimento e suspeição dos mediadores são os mesmos do juiz, ele tá, vamos lembrar, certo? Na lei da mediação, onde vai contemplar tanto os mediadores judiciais como mediadores extrajudiciais, em qualquer uma das atuações. Mas se verifica no CPC quais são esses critérios de impedimento e suspeição, tá? Não vamos esquecer disso. Ainda que seja extrajudicial, está no CPC a relação de circunstâncias de fatos que vão levar a isso. O 148, que ainda era trazido lá no artigo 5º, ele fazia essa referência do 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e suspeição, e nós temos no inciso 2º os auxiliares da justiça. E quem são os auxiliares da justiça? Os mediadores e conciliadores. E o 149 esclarece: são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor e o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Então, a gente tem dúvida, né, a quem se aplica todos aqueles impedimentos. Vocês viram que lá no artigo 5º ele fazia as referências dos demais artigos que nós tínhamos que ler para entender. E aqui está o motivo. Eles vão nos explicando. Vocês lembram aqueles desenhos, aquelas brincadeiras que tinham quando nós éramos criança, que tinham vários pontinhos que nós íamos ligando os pontos e no final nós descobríamos um desenho? É isso que nós temos aqui. Nós vamos lendo os artigos e vamos formando essa rede de informações que nos darão a base que precisamos para entender as questões legais, né, que envolvam mediação e conciliação, neste caso pontual com relação ao impedimento e suspeição do mediador, tá? Vamos voltar lá na lei de mediação. Nós falamos do artigo 5º, que nos remetia ao 170, e o parágrafo único do 170 nos remetia ao artigo 25 da Lei da Mediação. Então, vamos lá. Artigo 5º da Lei da Mediação, 170 do CPC, parágrafo único do 170 do CPC, nos levou novamente para a Lei da Mediação. Vocês viram que bonito isso? E o que nós temos no artigo 25 da Lei da Mediação? Aquele esclarecimento. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º desta lei, que é o artigo que fala das questões de impedimento ou suspeição. E por que na mediação judicial isto não acontece? E não acontece, como fala aqui, aceitação prévia, gente. Aceitação prévia não é simplesmente aceitação. É porque as partes não sabem antes da mediação quem será o mediador. Diferente da mediação privada, que as partes escolhem o mediador, elas já sabem quem é aquele profissional, muitas vezes seu currículo, a sua história. Na mediação judicial, não. É marcada uma mediação e o mediador surge ali, né, designado para aquela sessão. E este é o momento, então, para elas falarem da sua concordância ou não. Então, por isso que aqui nós falamos da questão de aceitação prévia. E este artigo da Lei da Mediação, lá naquela obra da legislação anotada e comentada, ela nos indica para lermos o artigo 168 do CPC. Por que o artigo 168 do CPC, do Código de Processo Civil, é tão importante? Porque ele fala que as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação. Vamos pensar que nós estamos falando em processo, e ainda que seja processo, as partes podem escolher
Pode ter aquele mediador que vai ser, vai aparecer, não vai ser previamente, certo? Realmente, porque ele vai ser distribuído para ele, vai ser sorteado, ele vai surgir naquele processo, mas se as partes já conhecem o mediador, é possível que elas escolham, certo? Ainda que seja judicial. E eu vou dizer, isso já aconteceu comigo, certo? Tive uma situação, eram partes que elas tinham muitos processos entre elas, em situações diferentes, né? E eu já havia feito uma mediação, e um ano e pouco depois, um outro processo que elas tinham, elas viram que havia uma possibilidade, talvez, de composição, e quando foram pedir para que o processo fosse encaminhado para o Sejusc, elas já indicaram o meu nome. Então, previamente, elas escolheram, em que pese os mediadores não estão sujeitos à prévia aceitação, eles podem ser escolhidos previamente, sim, como o artigo 168 do CPC possibilita. Então, a lei da mediação abre, né, esta exceção para o caso de mediação judicial, mas não significa que as partes não possam escolher, como o 168 permite. E eles ainda, o 168 ainda nos diz que o conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Vocês veem que, ainda que as partes tenham um processo judicial, o próprio CPC diz que esse mediador não precisa estar cadastrado no tribunal. E, caso não haja escolha, então nós temos lá o parágrafo 2º, inexistindo acordo quanto à escolha do mediador e conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Aí, se é um mediador de família, se é um mediador empresarial, né, esse tipo de situação. Então, quando nós estivermos aqui, nós vamos lá para o 125, certo? Que diz que essa aceitação não precisa ser prévia, porque pode ser aqui através de distribuição. E ainda complementando o 168, nós temos o parágrafo 3º, que diz que sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador. Aí vai depender da situação, o CPC traz esta ideia, né, de sempre que for recomendável, então não é regra, né, e depende, acima de tudo, das partes quererem, né, os dois mediadores, ou dois conciliadores, ou três, ou quantos forem. Vamos lembrar, assim, ainda que seja recomendável, necessita da concordância das partes, que mais pessoas participem do procedimento autocompositivo, seja pela dinâmica do procedimento, ou seja, inclusive, por uma questão de custo. Mais mediadores significa mais custo para aquelas partes, e não nos cabe julgar se ela quer ou não gastar mais com o procedimento de mediação. É uma escolha dela. E o CPC, né, abre essa possibilidade aqui dessa designação, deste aconselhamento, mas não vamos esquecer que a autonomia da vontade é o princípio máximo aqui da mediação e da autocomposição. Então, trago para vocês aqui novamente, né, a referência que eu trouxe para construir essa aula para vocês, essa legislação anotada sobre mediação e conciliação. Então, ela traz bem isso, como eu trouxe naqueles recortes, traz o artigo de lei e traz as especificações, sugestões de outros artigos que nós temos que ler para entender, né, aquela disposição legal. Então, por isso que é tão importante nós termos esta compreensão. Para quem está começando, como que eu faço? Eu fico um pouco perdido para onde eu vou? Esse tipo de obra, esse tipo de legislação anotada é extremamente importante para isso. Ele nos dá o caminho que nós devemos percorrer. Ele diz exatamente quais são os artigos que nós precisamos ler para termos compreensão completa sobre o assunto. Então, aqui nós temos este que fala especificamente sobre processo civil, lei da mediação, lei da recuperação empresarial, Código de Defesa do Consumidor e lei geral de proteção de dados. Espero ter trazido um pouco de compreensão sobre as questões de impedimento e suspeição dos mediadores. Se alguém tiver dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo, que assim que possível nós respondemos. Deixe seu ok, sigam-nos no canal e
continue nos acompanhando para mais aulas sobre temas envolvendo mediação, conciliação e gestão de conflitos.